Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Enigmas de África. O meu nome é Max e hoje vamos reagir ao vídeo de 10 factos surpreendentes sobre o Brasil. Então, se é novo, inscreva-se aqui no canal, dê likes, faça comentários e ajude a desenvolver este canal. Então, vamos reagir. Alô, alô, YouTube! O Brasil é um país enorme, o quinto maior país do mundo. Já sabemos bem disso, mas uma coisa é saber, a outra é realmente entender. Então, mais uma novidade aí, logo de primeira, eu vou percebendo que o Brasil é o quinto maior país do mundo. Talvez seja pelo tamanho territorial e não sei se também é pelo tamanho econômico, não sei, mas é o quinto maior país do planeta. Então vamos seguir aí o vídeo e não esqueçam de se inscrever aqui no canal. E essa imensidão. Então, por causa disso, muitas coisas não são levadas em consideração. Mas hoje vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento. Aqui vão 10 fatos surpreendentes sobre a geografia do Brasil. O último é o meu favorito, então fiquem até o final. Número 1. Mapa errado. Todos nós crescemos olhando para esse mapa daqui. Contamos continentes da maneira que foi ensinada pra gente. E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, novamente a gente se baseia no que a gente vê aqui. Mas, você sabia que esse mapa, ele tá errado? Calma, não tem nada a ver com terra plana não. É que na papel quadrado, normalmente, é meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel, sem cortar algumas partes e esticar as outras. Então nenhum mapa que você vê em 2D, assim, numa tela, num papel, é perfeito. O que os cartógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercator. O que você faz, mais ou menos, é pega o planeta, cobre ele com uma folha de papel e aí projeta no papel os continentes, ou os desenhos dos países. Depois você desdobra o papel e aí tá. Essa é a projeção mais comum que tem. Ela é até usada no Google Maps. E ela se tornou bem popular porque ela mantinha muito da precisão que os navegadores precisavam quando estavam navegando. Só que hoje em dia, que a gente não precisa mais navegar, pelo menos usando mapa assim, todo mundo tem celular, ou GPS, a gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem. Nessa projeção, os polos, eles são esticados. E isso faz com que eles aparentam ser super enormes. A Groenlândia, por exemplo, parece ser do tamanho do Brasil, quase uma África. Mas na verdade, não é bem assim. A melhor maneira de olhar para o mapa para ver o tamanho dos países ou dos continentes é olhando um globo mesmo. Também tem esse site que eu gosto bastante, se chama truesize.com. Então, o que quer dizer que a projeção que os mapas têm feitos para serem impressos, né, não está correta. Não sei se foi isso que eu percebi, mas o que eu entendi quando ele disse mapa errado, foi isso, né? Quer dizer que não é essa maneira correta que tinha que se fazer a projeção dos mapas mundiais. Bom, que você pode selecionar qualquer país que você quiser e comparar com outros e ver como é que ele ficaria se ele estivesse nos polos ou se ele estivesse mais no centro, mais no Equador. Sim, o Brasil é um país muito enorme, mais do que a gente imagina e mais do que muitas outras pessoas em outros países imaginam. Número 2, tamanho do Amazonas. Como o Brasil é enorme, é de se esperar que as regiões, os estados, também sejam grandes. Olha o estado do Amazonas, por exemplo, que é o maior estado do país. Atravessando o estado seria o mesmo que atravessar Portugal, Espanha e a França. O estado é tão grande que você até consegue ver os efeitos da curvatura da Terra. Se você estiver em uma ponta... Pelo que o plano piloto está explicando, diz que o estado do Amazonas é o maior do Brasil, mas o mesmo, pelo seu tamanho territorial, pode se comparar juntando-se a França, a Espanha e Portugal num único mapa. Quer dizer, a Espanha e o Portugal, até a França, são países pequenos comparando-se com o Amazonas. Então dá para ver qual é a real dimensão do Amazonas. Por isso que se diz é a maior floresta, né? E quer ir para outra? Um caminho muito mais curto seria cavando buraco indo por baixo da terra. A curvatura é tanta
que se você está no meio do estado, e aí dois dos seus amigos estão cada um em uma ponta, eles não estão diretamente paralelo com você, como parece, como a gente imagina. Eles estão, na verdade, mais para baixo, por causa da curvatura, em torno de 80 km mais para baixo. Isso é 10 vezes mais alto que o Monte Everest. Ou seja, se tivesse o Monte Everest na ponta do Amazonas, você não iria conseguir ver se estivesse no meio do caminho, mesmo em cima de uma árvore. Em comparação, se formos para um estado menor do que o Amazonas, por exemplo, de São Paulo, e colocar você no meio lá do estado, e duas pessoas nas pontas, elas vão estar apenas 8 km mais para baixo de você. Também, gente, não vamos confundir o estado do Amazonas com a floresta amazônica, que continua passando o estado por quilômetros e quilômetros, tendo ao todo mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos 59% de todo o território brasileiro, e interessantemente, nele habita 12% da população. Falando em floresta amazônica, número 3, o tamanho do rio Amazonas. Desde pequeno, eu ouço que o rio Amazonas é o maior do mundo, pelo menos de volume de água. Muitos de vocês já devem saber disso, mas o rio não começa no Brasil. Dependendo de qual nascente você vê, ele começa de alguns locais lá do Peru, vai indo e termina lá no Pará. Isso sem contar com as centenas e centenas de outros rios que correm até ele. Se você percorrer todo o percurso desde a nascente até a foz, é quase o caminho de indo para o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e de volta. Esticando o rio, tirando as curvas e tal, do Rio Grande do Norte ele pode chegar até lá perto da Antártida. Número 4, divisa. O Brasil ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção de 2. Sabe quais? O Equador e o Chile. Mas interessantemente, mesmo a gente estando perto da maioria dos países aqui da América do Sul, muitos brasileiros se consideram diferentes, afastados. Nem se consideram um povo latino, mesmo sendo. Número 5, vizinho europeu. Se eu perguntar para você qual que é o país que tem maior fronteira com a França, muitos vão falar que é a Alemanha por... Então, pelo que eu entendi, a América Latina ou América do Norte também é considerada da América Latina. Isso inclui o Brasil, Peru, Chile e outros países que estão naquela região. Mas por que o Brasil não se considera país latino-americano? Eu não sei, também gostaria de saber. Para quem tiver a informação, faça comentário aí para ensinar também aos outros que não sabem. Aqui, ou a Espanha por ali, quem sabe a Itália, ou a Bélgica. Mas, na verdade, é o Brasil. Isso mesmo, o Brasil ele faz fronteira com a França, por aqui, lá na Guiana Francesa, um lugar lá no norte que passa bem desapercebido. Lá não é um país independente, ou uma colônia, ou um território. Ele é considerado como uma região da França, como se fosse um estado, que nem o Alasca e o Havaí são para os Estados Unidos. As pessoas da Guiana Francesa são cidadãos franceses, e, consequentemente, europeus, tendo aquele passaporte que tanto brasileiro quer. Então, tecnicamente, para ir para a União Europeia, talvez você não precise ir tão longe. De Macapá, só pegar um ônibus, pela BR-156, até Oiapoque, atravessar a ponte e chegou. Número 6, vizinhos não latinos. Pode ser estranho ter um vizinho de fronteira que não fala espanhol, mas é mais estranho ainda pensar que temos 2 vizinhos que nem língua latina falam. Suriname e Guiana são outros 2 países independentes, lá do lado da Guiana Francesa. No início, essa região toda era conhecida como Guiana e tinha briga entre os franceses, britânicos e holandeses pela região. Às vezes entravam os portugueses e espanhóis na briga. Mas, depois de um tratado, cada um ficou com um pedaço. A Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e a Guiana Inglesa. E mais tarde, 2 delas se tornaram independentes e a outra deixou de ser colônia. Então, o idioma oficial da Guiana é o inglês e do Suriname, o holandês. Apesar de ter muitas pessoas que também falam línguas indígenas e crioulo, que é uma mistura de língua indígenas com europeia. E falando no Suriname, número 7, perto, mais longe. O Suriname, apesar de termos uma fronteira com eles, é impossível ir direto para lá. Não tem nenhuma estrada que conecta os 2 países. Então, se você quiser chegar lá por terra, você vai ter que pegar o caminho mais comprido, ir pela Guiana ou pela União Europeia. Número 8, do outro lado do planeta. Qual que é o país mais longe do Brasil? Mas como é que tem a União Europeia bem perto do Brasil, sabendo que o Brasil está no continente americano do norte? Fiquei um pouco confuso, hein? Para quem tiver a informação, eu peço que faça comentário lá. Bem, é só pegar o globo e ir exatamente do outro lado. Mas, ainda assim, é difícil dizer.
Eu lembro de crescer pensando que se eu cavasse um buraco reto no chão, eu ia chegar lá no Japão. Mas, na verdade, a maior parte do Brasil chega em lugar nenhum, no meio do mar. Mas a gente também pega um pouco de terra. Bastante parte da Indonésia e quase toda a Filipinas. E como a Indonésia é bem comprida, Filipinas é basicamente o país mais longe do Brasil. Mas se você é um otaku e quer cavar um buraco para chegar no Japão mesmo, vai ser um pouco mais difícil. Para chegar numa das ilhas principais do Japão, você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul e cavar um buraco lá no mar. Mas se quiser ir para uma das ilhas menores, como por exemplo Okinawa, é só fazer um buraco lá no sul do Paraná. Aliás, um desafio para vocês. Se alguém conhece alguém que mora lá em Palmas, no sul do Paraná, e também em Okinawa, pede para cada um colocar uma fatia de pão no chão ao mesmo tempo. Fazendo isso, vocês fizeram o maior sanduíche do mundo. Número 9. Distância da África. Falando em distâncias, sendo parte das Américas, a gente tem aquela sensação que os Estados Unidos é um país bem próximo do que qualquer outro país de outros continentes aí. Mas, na verdade, tem países da África que são mais perto do Brasil que os Estados Unidos. Isso se você não contar muito Porto Rico. Se você for lá na extrema ponta leste do Brasil, o Ponto Seixas, que é numa praia lá em João Pessoa, você vai estar mais perto de 13 países africanos do que da outra ponta extrema oeste do Brasil. Ou seja, tem mais africanos perto de você do que acrianos. E por último, Então, o que quer dizer que a distância do quilômetro entre Estados Unidos e o Brasil é muito maior do que alguns países africanos. Pode ser, porque eu vi ali no mapa, há muita proximidade. Se não fosse o oceano, acho que é o Oceano Atlântico que passa por ali, acho que seria muito fácil até chegar de carro, né? Muito interessante. Número 10. Polos brasileiros. Já vimos que o Brasil é gordo, mas ele também é bem alto. O extremo norte do país fica bem aqui, na fronteira com a Guiana, perto também da Venezuela. E o extremo sul do Brasil é aqui em Chuí, a cidade mais ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai. Do extremo norte até o extremo sul, tem muito chão. Se eu perguntar para vocês quais são os países que são mais perto do extremo norte do que o extremo norte é do sul, muitos vão falar Venezuela, Colômbia, as Guianas e até a França. Mas não é só isso não. O extremo norte também ele está mais perto do Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, até mesmo vizinho da cidade de Chuí, o Uruguai. Ou seja, se você estiver aqui no extremo norte do Brasil, você está mais perto de todos os outros países da América do Sul, da América Central também e do Caribe do que do extremo sul do Brasil. Mas não deve estar mais perto que os Estados Unidos, né? Na verdade, sim. A ponta norte do Brasil, ela está mais perto dos Estados Unidos que a extrema ponta sul. E não é só isso, o Canadá também. Ou seja, se um dia você estiver bem aqui no Brasil, você vai estar mais perto de todos os outros países das Américas do que da ponta sul do seu próprio país. E aqui está 10 fatos sobre o Brasil que talvez você não sabia. Aproveitando que hoje falamos de geografia, eu quero apresentar para vocês um canal muito... E falando a verdade, fico muito confuso sobre algumas informações sobre estes 10 factos surpreendentes do Brasil. Mas não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar likes e façam comentários aí para a gente compartilhar informação. Então, tchau, até o próximo vídeo.